Tema de hoje: o que eu devo fazer para estimular o meu filho? Olá pessoal! Hoje novamente, como prometido da semana passada, eu trouxe essas duas queridas minhas, a Mayara, lá da Clínica Amplitude, que é psicóloga, a Thaisa, que é da Clínica Sensus Vitae, que é terapeuta ocupacional, para falar um pouquinho sobre como a gente pode estimular o desenvolvimento do nosso filho. Tá, então eu vou começar hoje com você e eu acho que vamos começar explicando o que a gente tem que esperar, o que a gente tem que fazer para estimular nosso filho. Então, Rê, eu acho que é importante a gente entender que não há desenvolvimento, não há evolução se não há experimentação. E aí, tudo aquilo que a criança aprende, tudo aquilo que nós aprendemos é sempre baseado numa informação sensorial que chega pra gente. É como se fosse uma pirâmide e a base dessa pirâmide fosse a informação sensorial. Então a gente tem os 5 sentidos que a gente conhece, né, a questão gustativa, do leite materno, da introdução alimentar, os alimentos que essa mãe coloca, né, os inúmeros alimentos coloca à disposição dessa criança se alimentar, não só com a questão gustativa, mas com a mãozinha, contato, os brinquedos que ela procura, diferentes texturas, diferentes temperaturas. E além dos 5 sentidos que a gente já conhece, a questão da propriocepção, que é a própria percepção do corpo, que lá na frente vai dar pra gente, pra criança, a possibilidade de saltar, de brincar conhecendo o próprio corpo. A gente tem também o sistema vestibular, que é responsável pelo equilíbrio, super ligado com a fala. Então, assim, são estímulos que vão chegando pra gente, e pra essa criança, e pra gente, pra nós todos, e que vão fazendo com que a gente desenvolva, né? Essa pirâmide lá na frente tem a questão da aprendizagem. Um outro sentido muito importante é o sentido da interocepção, que é aquele que faz a criança compreender os sinais fisiológicos de fiz cocô, fiz xixi. Então, tudo aquilo que a gente aprende é sempre baseado numa informação sensorial que chega até nós. Então, assim, antes de falar qualquer coisa, eu quero fazer uma pergunta para os pais, o quanto de estímulo rico a gente está oferecendo para a nossa criança pensando nessa questão sensorial? Será que aquilo que a gente está ofertando para a nossa criança está englobando todos esses 8 sentidos? Né? E isso é muito importante. Tá, e levando tudo isso em consideração que você falou, vamos falar, Má, um pouquinho do que a gente deve fazer em cada etapa da vida, porque o que deve esperar a gente já falou no outro vídeo. Então hoje a gente vai falar o que a gente deve fazer para que cada marco desse seja desenvolvido. Isso, e é importante a gente pensar, como a Thaisa disse, que os pais têm um papel fundamental em todo esse processo. O ambiente, né? Sim. Total tem. Isso, e quando essa criança nasce, ela vai para casa, é importante os pais perceberem que existe um novo ser naquele lar, né? E que ele precisa, que é importante a gente trocar, né, através de conversas com essa criança. Então eu vou pegar essa criança, por exemplo, para dar banho, avisa a criança, nós vamos tomar um banho, vai ser gostoso. Talvez, obviamente, nesse momento ela não vai compreender o que vai acontecer, mas ao longo do tempo ela vai conseguir entender o que o pai está falando e essa compreensão de rotina, compreensão do ambiente e daqui a um tempo ela já vai começar a responder diante da fala do pai, né? Então, já algumas pesquisas, a Sociedade Brasileira de Pediatria já traz que a partir do 5º mês intraútero, o bebê já ouve. Eu ia falar exatamente, eu ia até te cortar para falar disso. Não só quando o bebê tá dentro dessa casa, né, Má? Mas na hora que ele tá dentro da barriga da mãe, o conversar, eu falo muito da leitura, sim, da música, tudo isso já é uma parte do desenvolvimento, uma forma de estímulo. Sim, né? E é importantíssimo também olhar nos olhos dessa criança o tempo todo. Então, se eu for trocar, se eu for alimentar, se eu for, né, no caso da amamentação, se eu for interagir com essa criança, olhar o tempo todo para o rostinho dessa criança para ela entender que eu preciso de algo em troca, né? Então, que a gente volta a falar da reciprocidade, né? E se essa criança sorri, se essa criança brinca, se essa criança balbucia, é importante a gente interagir com ela. Que lindo que você está fazendo, né? Para que ela possa... Reforço positivo. Isso, exatamente. Para que ela possa entender que é uma troca, que nós estamos nos relacionando mesmo. É importante que a gente tenha em mente que para um bom desenvolvimento da criança, ela precisa ter bem-estar e, somado a isso, uma boa saúde mental dos pais, sim, principalmente das mães, que passam a maior parte do tempo, né?
Então, nesse primeiro mês, é um mês tão conturbado, né? De adaptação. Isso. Então, assim, a mãe tem que estar bem, a mãe tem que estar em contato com essa criança, sem pensar muito, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, mas respeitar esse momento de um novo ciclo que se inicia, né? E aí, após esse primeiro tempo aí, começar as interações, aquilo que a Mayara já falou, e mais uma vez a gente volta na questão do tummy time, né? Que é colocar a criança... O meu preferido. É o meu estímulo preferido. Eu falo muito aqui nas minhas consultas, muito sobre ele. Que pode explicar, tá? Vou deixar você explicar. Que nada mais é do que deixar a criança de barriguinha para baixo, claro que nesse início tomando cuidado, né, com o rostinho da criança que muito ainda não tem controle de pescocinho, mas e deixar só uns minutinhos. Eu oriento, né? 1 minuto e a partir de 1 mês. Então, a partir de 1 mês começa com 1 minutinho e vai progredindo de acordo com o desenvolvimento dessa criança. Tem pais que chegam aqui finalizando, quase indo pro 2º mês e falam: ai, doutora, eu já tô conseguindo deixar 2, 3 minutos. Ok, porque aquela criança, ela respondeu bem aquele estímulo. Então, respeitar mesmo cada criança. Isso. E uma coisa importante é fazer aquela atividade, né, dar aquele estímulo, mas sempre pensando na questão da funcionalidade. A gente, enquanto TO, a gente pensa muito nessa questão da funcionalidade. Então, colocou a criança de barriguinha para baixo, interaja com essa criança, né? Não vai deixar ela lá e pronto, acabou, ficar lá esperando o tempo passar. Não, colocar espelho é legal, um brinquedinho, uma musiquinha. Isso. Não é celular, é música, né, gente? E aí pensar nessa riqueza de estímulo sensorial que a gente está oferecendo. Um estímulo tátil, um estímulo auditivo, um estímulo visual, um estímulo olfativo. Isso é tudo muito importante para o amadurecimento do cérebro e, consequentemente, a aquisição dos marcos, né, que a gente falou tanto no primeiro vídeo. E esse estímulo é importante só a gente orientar, tá? Que a criança tem que estar sempre acordada. Sempre acordada. Nunca a criança sonolenta, ou é importante também não ser imediatamente após ter mamado, porque ela vai ficar de barriguinha para baixo. Então, todos esses cuidados, né? E aí, conforme for percebendo que essa criança está recebendo esses estímulos adequados e essa criança vai cada vez mais adquirindo novos marcos, ir estimulando outros marcos, né, a partir daqueles que ela já adquiriu. E progredindo, né, em relação a isso. Então, o tummy time, o primeiro. E aí a gente vai aumentando o tempo conforme for passando essa idade. E aí, depois? Então, a gente percebe, às vezes, os pais muito angustiados por terem uma infinidade de tarefas e a criança não dormiu e, né, a criança ali, a gente sempre orienta a criança a participar da rotina da família, né? Então, se a mãe tá ali lavando uma louça, por exemplo, a criança pode ficar na cozinha interagindo com o que a mãe tá fazendo, né? A gente brinca que depois do 6º, 7º mês, o brinquedo preferido da criança são as tapuers, né? As panelas. Não gosta de nenhum brinquedo dela, só gosta de brinquedo da mãe. E isso é super interessante, né? Porque a criança, assim como a Thaisa falou sobre os órgãos do sentido, a criança pegou uma panela, viu que fez um determinado barulho, isso é aprendizagem. E o tempo todo essa mãe e esse pai, né, o cuidador, pode ir conversando com essa criança: olha, a mamãe tá fazendo isso, que delícia, né? Para que haja uma interação. E a partir daí a criança comece a imitar, por exemplo, né? Olha, vamos bater na panela, por exemplo, com a colher. Isso você tá falando do 6º mês, né, Mar? Isso, a partir do 6º mês. A partir do 6º. E aí a criança, né, também conseguir fazer igual: vamos brincar agora de mexer com arroz, de mexer com feijão, né? E aí, a partir disso, a criança vai conseguindo compreender o que está acontecendo ao redor. Isso é muito importante. Ótimo, adorei. E uma coisa, só voltando antes do 6, a parte do rolar. Como que a gente pode estimular, tá? Essa criança que estava de barriguinha para baixo, como que a gente pode estimular ela a rolar, que tem que acontecer aí por volta de 5 meses, né? Ótima pergunta, Rê. É importante que antes do rolar, né, essa criança seja estimulada a adquirir outros marcos, né? Por exemplo, de barriguinha para cima, o pai oferecer um brinquedinho na linha média para que essa criança consiga integrar os 2 lados do corpo e aí entender que existem 2 lados, né? E a partir disso, a gente deslocando esse brinquedinho e ela ir buscando através desse estímulo visual que está chegando, e aí ela ir mudando o corpinho dela. Então, são coisas que vão sendo adquiridas gradativamente, né? E para isso a criança precisa ser estimulada. Sim, né? Ótimo, perfeito. Outra dúvida aqui dos meus pacientes, também muito comum, e quando eu tenho que estimular o meu bebê a ficar sentado, para que já comece aí a introdução alimentar? Uma coisa muito interessante é o que
faz com que a criança se mantenha sentada? O fortalecimento do tronquinho, né? Então não dá, por exemplo, para colocar uma criança de 1 mês sentadinha, né? Porque ela ainda não tem condições motoras para se sustentar. Né? E isso é importante mesmo a gente falar, porque a gente tem esse costume, não sei se vocês também têm isso, mas a gente sempre tem essa visão, na hora que a gente olha um bebê, às vezes coloca ele sentadinho, não, a gente tem que respeitar cada desenvolvimento e ver, não, ele já tá sustentando a cabecinha, já tá sustentando o seu corpinho, então ok, a gente já dá pra deixar essa criança sentadinha, pra ir com 6 meses ele sentar com apoio, 7, sem, enfim. E aí a gente pensar assim, naquele estímulo que a criança está recebendo, enquanto percepção própria de corpo, que é a própria percepção, né? Exercícios de fortalecer, então a criança contrair musculatura para buscar alguma coisa, a criança tentar rolar, tudo isso fortalece a musculatura porque em algum momento ela sente e depois ela passa para 4 apoios e aí ela engatinha. Sim. Né? Então assim, só ressaltando, a gente entender cada marco e através do marco anterior a gente ir pro próximo marco. Exatamente. Né? Ou seja, criança que fica no bebê conforto é uma criança que não está recebendo nenhum estímulo né, sensorial de nenhuma ordem. E é uma criança que vai demorar para adquirir os marcos né, do desenvolvimento dessa criança. Por isso que toda criança precisa ir pro chão. Vamos falar que a gente gosta de chão. Exatamente. É importante falar que é uma superfície rígida, exato. da cama, né, que é uma superfície que não é rígida e que não provoca os mesmos estímulos que o chão provoca. Ótimo. E aproveitando o que a Thaisa falou, né, sobre o bebê conforto, eu acho que é inevitável nós falarmos sobre o uso de telas. Ótimo. Né? Porque a partir do momento que eu ofereço telas em excesso, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica só após os 2 anos, a gente limita a quantidade de estímulo e informação que essa criança recebe, pensando que o mais importante é o contato com o outro, né? Essa criança precisa estar o tempo todo em contato com o adulto. Não é à toa que a criança pede muito colo, né? Até depois de 1 ano, né? Muitas crianças. Porque é no outro que ela tem a referência do que ela deve fazer, é o outro que vai ensinar o tempo todo e não a tela, né? Então, a partir do momento que a criança prefere ficar na tela ao invés de socializar com as outras pessoas, a gente precisa olhar isso com atenção, né? Porque se eu tô ali brincando com essa criança, se eu sento e faço um som de carrinho e peço pra ela, como é que faz o carrinho, por exemplo? Ou, olha o leão, como é que faz o leão? E eu faço o gesto do leão. Isso são modelos de como a criança pode brincar e é através do brincar que ela aprende. Através da interação social, né? Sim, que pode ser com a mãe, com o pai, com a avó, com o irmão, com todo mundo que envolve, que está nesse ambiente. Exatamente. E não com a tela, né? Que bom que você falou sobre isso, Mar. Pensando nessa questão da tela, né, e naquela questão sensorial que a gente falou, se a gente for pensar o que a tela oferece para as nossas crianças, dentro de 8 estímulos sensoriais que são a base de uma pirâmide de aprendizado de desenvolvimento, chega para essa criança somente estímulo sensorial visual e auditivo. Então, né? 2 de 8. 2 de 8. E aí, a responsabilidade dos pais em relação ao desenvolvimento cerebral desses filhos mesmo, né? E, consequentemente, motor, sensorial, perceptual, cognitivo. Então, é muito sério, né? Deixar essas crianças na tela. E além tem a questão afetiva, né? Então a interação com o pai e aquela interação afetiva, isso promove 1 milhão de sinapses cerebrais, né? Que promovem o desenvolvimento também, né? E que são extremamente importantes para o desenvolvimento. Exatamente. Já existem pesquisas que mostram o cérebro de uma criança que foi criada num ambiente acolhedor, afetivo, estimulante, e um cérebro de uma criança negligenciada, por exemplo, né? Existe um tamanho na proporção do cérebro, porque isso é muito sério, né? Então eu agradeço novamente você, Mar, muito obrigada por terem trazido tanto conteúdo de extrema relevância aqui para os meus seguidores, para os pais que nos seguem, para os avós, para os cuidadores, enfim, toda a família que a gente falou aqui, o quanto é importante, o quanto é extremamente essencial um ambiente que estimule essa criança, o quanto as experiências vividas nesse ambiente são importantes para o desenvolvimento dessa criança. Então ficou claro que não existe desenvolvimento sem um estímulo, sem a experimentação. E nós adultos, vocês pais, são responsáveis por isso. Beijinho!